Encontre o vetor v paralelo ao vetor u, tal que o produto escalar de v e u seja igual a menos 42. Precisamos encontrar o vetor v. Então, as coordenadas do vetor u são dadas, as componentes, e as componentes do vetor v é o que a gente quer descobrir. X, y e z. O produto vetorial, o produto escalar de v e u tem que ser igual a menos 42. O produto escalar vai ser a soma do produto das componentes. A componente x de u é 2 e a componente x de v é x, nós não sabemos. Então, 2x. A componente y de u é menos 1. A componente y de v é y, menos y. A componente z de u é 3 e a componente z de v é z, mais 3z. Isso aqui é igual a menos 42. 2x menos y mais 3z é igual a menos 42. O enunciado também diz que o vetor v é paralelo ao vetor u, o que significa que eles são múltiplos escalares. Uma escalar v, uma escalar k, vezes u, vai ter as componentes 2k, menos k e 3k. Quando você multiplica uma escalar por um vetor, é só multiplicar a escalar por cada uma das componentes. E essas componentes têm que ser igual a x, y, z, que são as componentes do vetor v, porque o vetor ku é igual ao vetor v. Portanto, 2k é igual a x, menos k é igual a y e 3k é igual a z. Em conjunto com essa equação, temos um sistema. Nessas três primeiras equações, o x, o y e o z estão isolados, então eles já podem ser substituídos nessa equação aqui. No lugar do 2x, a gente coloca, no lugar do x aqui, né, a gente coloca o 2k. Então vai ficar 2 vezes 2k, 4k. No lugar do y, a gente coloca menos k. Aqui é menos y, menos com menos fica mais, vai ficar mais k. No lugar do z, a gente coloca 3k. Então fica 3z vai ficar 9k. Isso tudo é menos 42. Somando os k's, vai ficar 14k igual a menos 42. Portanto, k é igual a menos 42 sobre 14, que é igual a menos 3. Tendo o valor de k, nós facilmente calculamos as componentes x, y, z do vetor v. É só substituir o valor de k. O x é menos 3 vezes 2, menos 6. O y é menos 3, vai ficar 3. E o z é 3 vezes menos 3, vai ficar menos 9. Portanto, o vetor v é igual a menos 6, 3, menos 9, que é o gabarito da questão. Dados os pontos A, B e C, encontre o vetor x tal que 2x menos o vetor AB é igual a x mais o produto escalar BCAB pelo vetor AC. O que a gente quer encontrar é o x. Podemos começar isolando o x nessa equação. X passa para o lado esquerdo, negativo, aqui tem 2x, 2x menos x fica x. O AB, aqui está menos AB, passa para o lado direito positivo, AB. X é igual a B mais o produto escalar BC vezes AB pelo vetor AC. Vamos determinar as componentes do vetor BC e do vetor AB. Assim a gente consegue fazer esse produto escalar aqui. Para encontrar as componentes, coordenada da extremidade menos a coordenada da origem. Para o vetor BC, a extremidade é C. A coordenada x de C é 0. A coordenada x de B é menos 4. 0 menos menos 4, 0 mais 4. A coordenada y de C é 1, menos a coordenada y de B, que também é 1. 1 menos 1. A coordenada z de C é 3, menos a coordenada z de B, que é 1. 3 menos 1. Os componentes do vetor BC são 4, 0 e 2. O vetor AB, a extremidade é B e a origem é A. Então, coordenada x da extremidade, menos 4. Coordenada x da origem é menos 1, vai ficar 4 mais 1. Coordenada y da extremidade 1, menos coordenada y da origem, 0, vai ficar 1 menos 0. Coordenada z da extremidade 1,
menos coordenada z da origem, que é 2, 1, menos 2. Os componentes do vetor AB são menos 3, 1 e menos 1. Agora podemos obter o produto escalar de BC e AB. O produto escalar é a soma do produto das componentes. A primeira componente do vetor BC é 4, vezes a primeira componente do vetor AB, menos 3. Mais componente do BC 0, vezes componente do AB 1. Mais componente do BC 2, vezes componente do AB, menos 1. Isso aqui vai ficar menos 12. 0 vezes 1 é 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 2, igual a menos 14. Tendo esse produto escalar, podemos substituir nessa equação. O vetor x é igual ao vetor AB menos 14 AC. O sinal negativo ele inverte a direção do vetor. Portanto, o vetor x é igual ao vetor AB mais 14 CA. Invertemos a direção, tirou o sinal negativo. Já temos as componentes do vetor AB. Calculamos aqui. Para encontrar o vetor x, falta determinar as componentes do vetor CA. Coordenada da extremidade, que no caso agora é A, então menos 1, coordenada da origem 0, menos 0. Coordenada da extremidade 0, menos a coordenada da origem 1. Coordenada da extremidade 2, menos a coordenada da origem 3. Componentes do vetor CA, menos 1, menos 1, menos 1. Para encontrar o vetor x, a gente precisa ver as coordenadas do 14CA. Escalar 14CA. Multiplica escalar por cada uma das componentes. Menos 14, menos 14, menos 14. Então, o vetor x é igual ao vetor AB. Vamos já colocar as componentes do vetor AB. Menos 3, 1, menos 1. Mais as componentes de 14CA. Menos 14, menos 14, menos 14. É só fazer as somas das componentes agora. Menos 3, menos 14, menos 17. 1 menos 14, menos 13. Menos 1, menos 14, menos 15. E essas são as componentes do vetor x, que é o gabarito da questão. Dados U, V e W, encontre A tal que o produto escalar de U por V seja igual ao produto escalar da soma de U e V por W. Vamos iniciar determinando as componentes desse vetor, que é a soma do vetor U pelo vetor V. Tudo que a gente precisa fazer é somar componente por componente. 1, a primeira componente do U, mais A, a primeira componente do V. Menos 2, A, menos 1. Na verdade, né? A, primeira componente do U, mais A menos 1, a segunda componente do V. A segunda componente do U e A menos 1, a segunda componente do V. Terceira componente do U, menos 2A, menos 1. E a terceira componente do V, 1, mais 1. As componentes de U mais V, portanto, são 1 mais A, 2A, A mais A vai ficar 2A, menos 1. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, terceira componente aqui, menos 2A. O próximo passo é encontrar os produtos escalares. O produto escalar de U e V, e o produto escalar de U mais V, que é esse vetor aqui, que a gente acabou de calcular as componentes, pelo W. Produto escalar de U e V, o produto escalar é sempre a soma do produto das componentes. Então, a primeira componente aqui é 1, vezes a primeira componente aqui, que é A. 1 vezes A, fica A. A primeira componente aqui é A, vezes a primeira componente aqui, que é A menos 1. Então, vai ficar mais A vezes A menos 1. A terceira componente aqui é menos 2A menos 1, e a terceira componente aqui é 1. Então, menos 2A menos 1. Multiplicando primeiro isso aqui, vamos ficar com A ao quadrado, menos A, mais A, menos 2A menos 1. Portanto, esse produto escalar de U por V é A ao quadrado, menos A mais A, dá 0, né? Sobra menos 2A menos 1. Essa aqui vai ficar a primeira parte aqui dessa equação. Produto escalar U vezes V, A ao quadrado, menos 2A,
menos 1, que é igual a esse outro produto escalar que a gente vai fazer agora na sequência. É o produto escalar do UV, U mais V, pelo vetor W. As componentes do vetor U mais V são essas aqui, falamos anteriormente. E as componentes W, essas aqui. O produto escalar é a soma do produto das componentes. A primeira componente lá de W é o A, a primeira componente do U mais V, 1 mais A. A segunda componente do W é menos 1, e a primeira componente aqui do U mais V é 2A menos 1. Então, menos 2A menos 1. A última componente do W é o 1, e a última componente do U mais V é o menos 2A. 1 vezes menos 2A, menos 2A. Fazendo a distributiva aqui, A mais A ao quadrado, menos 2A mais 1, menos 2A. Tá, juntando todos os A, menos 2A, menos 2A, menos 4A. Menos 4A mais A, menos 3A. Mais A ao quadrado, mais 1. Agora podemos substituir nessa expressão aqui. Então calculamos esse segundo produto escalar, que é igual a esse primeiro, né? Ao quadrado, passar o ao quadrado para frente, menos 3A mais 1. O ao quadrado dá para cortar, tá igual dos dois lados, então vai passar para o lado, vai ficar 0. Passando menos 3A para o lado de cá, 3A, né? 3A menos 2A. E aí passando menos 1 para o lado de cá, 1. 1 mais 1. 3A menos 2A, A, igual a 2, que é o gabarito da questão. Então, o valor de A para que o produto escalar de U por V seja igual ao produto escalar de U mais V por W é 2, que é o gabarito da questão. Sejam V e W tais que módulo de V igual a 5, módulo de W igual a 2 e o ângulo entre V e W é igual a π sobre 3. Encontre um vetor U na forma U igual a AV mais BW, tal que o produto escalar UV igual a 20 e o produto escalar UW igual a 5. U é igual a AV mais BW. Logo, UV pode ser escrito como AV mais BW V. E fazendo essa distributiva aqui, vai ficar AV V mais BV W. E tudo isso aqui é igual a 20. Da mesma forma, o W é igual a AV mais BW W, que é igual a AVW mais BWW, que é igual a 5. O produto escalar de um vetor por ele mesmo é o quadrado do módulo do vetor. Como o módulo do vetor é dado, é só substituir aqui para o VV e para o VW. O VV vai ficar 25 e o WW vai ficar 4. Mas o que a gente vai precisar, além disso, é do produto escalar do V por W. O enunciado nos dá o ângulo formado entre o vetor V e o vetor W, π sobre 3. Isso aqui em radianos, né? Em graus é 60 graus. O cosseno de um ângulo formado entre dois vetores é igual ao produto vetorial desses vetores. Produto vetorial não, né? Produto escalar desses vetores pelo produto dos módulos desses vetores. Fazendo a substituição dos valores que a gente conhece, fica cosseno de π sobre 3 igual o produto vetorial do vetor V, produto escalar do vetor V pelo vetor W, pelo produto dos módulos, que a gente sabe, né? O módulo de V é 5 e o módulo de W é 2. O cosseno de π sobre 3, cosseno de 60, é meio, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vai ficar igual a o produto escalar de V por W sobre 5 vezes 2, que é 10. 10 passa multiplicando, e daí a gente consegue o valor do produto escalar VW. 10 dividido por 2 é 5. Os produtos escalar de V por W é 5, o produto escalar de V por V é igual ao módulo de V ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, e o produto escalar de W por W
é igual ao módulo de W ao quadrado, 2 ao quadrado, vai ficar 4. Podemos substituir então os 5, 20 e o 4 nessas duas equações aqui. Ó, v vezes V, produto escalar de V por ele mesmo, é o módulo de V ao quadrado, 25, então 25A mais o produto escalar de V por W, esse valor que a gente conseguiu aqui, 5B, igual a 20. Na segunda equação, o produto escalar de V por W, 5A, o produto escalar de W por ele mesmo é o módulo de W ao quadrado, 4B, fica igual a 5. Para começar a solução, eu vou simplificar essa primeira equação aqui por 5. É só dividir todos os elementos aqui da equação por 5. Então, 25 dividido por 5 fica 5. 5A mais B igual 20 dividido por 5, 4. Podemos isolar o B. B igual a 4 menos 5A. 5A está positivo, passa negativo. Substituindo esse valor para B na segunda equação, 5A mais 4 menos 5A igual a 5. 5A mais 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 5, 20. 20A igual a 5. Menos 20 mais 5, menos 15A igual a 5 menos 16. 15A igual a 16 menos 5. 16 menos 5 é 11. A igual a 11 sobre 15. Podemos substituir o A nessa equação aqui para encontrar o B. B igual a 4 menos 5 vezes 11 sobre 15. B igual, simplifica aqui, né? Vai ficar 11 sobre 3. 4 é a mesma coisa que 12 sobre 3 menos 11 sobre 3. B vai ficar 1 sobre 3. Logo, A igual a 11 sobre 15 e B igual a 1 sobre 3. Substituindo o valor de A e B na equação aqui que é dada no enunciado para o vetor U, o vetor U é igual a 11 sobre 15V mais 1 sobre 3W. Determine x de modo que U e V sejam ortogonais. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar deles é zero. O produto escalar de U e V, portanto, será zero. Com base nas componentes que são dadas aqui, a gente pode construir uma fórmula para o x, então, né? O produto escalar entre dois vetores, é a soma do produto das componentes. Então, vamos pegar a primeira componente do vetor U, que é x mais 1, vezes a primeira componente do vetor V, que é x menos 1, mais a primeira componente, a segunda componente do vetor U, que é 1, vezes a segunda componente do vetor V, que é menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, aqui, menos 1. A terceira componente é 2 para o vetor U e é menos 2 para o vetor V. 2 vezes menos 2, menos 4. X mais 1 vezes x menos 1 é x ao quadrado menos 1. Menos 1 menos 4, menos 5. Vai ficar x ao quadrado menos 6. E como U e V precisam ser ortogonais, isso aqui tem que ser igual a zero. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 6. E x é igual a mais ou menos raiz de 6, que é o gabarito da questão. Encontre um vetor unitário que seja ortogonal tanto a U quanto a V. O que a gente quer encontrar é o vetor W, que as componentes a gente não conhece, x, y e z. Esse vetor é ortogonal ao vetor U e ao vetor V. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar desses vetores vai ser igual a zero. Então, tanto o produto escalar de V de W com U quanto o produto escalar de W com V vai ter que ser igual a zero. O produto escalar é a soma do produto das componentes. No caso, o produto escalar WU, a primeira componente de W é x, vezes a primeira componente do U, que é 1, fica x.
A segunda componente de W é y, vezes a segunda componente do U, que é 0, vai ficar 0. Então, não precisa. A terceira componente de W é z, vezes a terceira componente do U, que é 1. Vai ficar z. Y mais z. Isso aqui tem que ser igual a 0. Agora, W e V. A primeira componente de W é x e a primeira componente de V é 0. Então, não vai ter. A segunda componente de W é y e a segunda componente de V é 1. Vai ficar y. A terceira componente de W é z e a terceira componente de W de V é 1. Vai ficar z. Y mais z igual a 0. O W é um vetor unitário, o que significa que o módulo de W é 1. O módulo sempre vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Porque 1 ao quadrado é 1, né? Dessa equação, a gente tira que x é igual a menos z. E y também é igual a menos z. Essa segunda equação. Portanto, x é igual ao y. X e y é a mesma coisa. Vai ser o mesmo valor. Eu vou substituir os valores aqui para o x, para encontrar o x. Então, x ao quadrado mais o y e o x é a mesma coisa, então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado. E o z, x igual a menos z, da mesma forma que z é igual a menos x. Né? Então, z é igual a menos x. Então, menos x ao quadrado igual a 1. Como está elevando ao quadrado, vai eliminar esse sinal negativo, então vai ficar 3x ao quadrado igual a 1. X ao quadrado igual a 1 sobre 3. X ao quadrado igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3. A gente tem a primeira componente do W, né? Que pode ser ou mais 1 sobre raiz de 3 ou menos 1 sobre raiz de 3. Se caso ele seja mais 1 sobre raiz de 3, a componente x, a componente y vai ser 1 sobre raiz de 3, tem que ser a mesma coisa. E a componente z vai ser negativo, né? Porque x é igual a menos z. E z é igual a menos x. Então, menos 1 sobre raiz de 3. Ou as componentes do vetor w vão ser menos 1 sobre raiz de 3, componente x, menos 1 sobre raiz de 3, componente y, e o z, como z é igual a menos x, vai ficar 1 sobre raiz de 3 positivo. E esse é o gabarito da questão. A componente de w é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, ou é menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3. Calcule o produto vetorial de U por V, sendo U 1, 0, 1 e V 0, 1, 1. Qual a relação entre o produto vetorial UV e o vetor W, obtido na resposta do exercício 6 da lista 3? Esses vetores aqui, U e V, são os mesmos do exercício 6, né? As mesmas componentes. Para encontrar o produto vetorial, a gente monta uma matriz. Na primeira linha da matriz, ficam os vetores unitários I, J e K. Na segunda linha da matriz, vão ficar as componentes do primeiro vetor aqui que aparece, na notação aqui do produto vetorial, que é o U. Então, 1, 0 e U. E na segunda linha da matriz, as componentes do segundo vetor da notação, que é o V. 0, 1 e 1. Se fosse o produto vetorial do V pelo U, as componentes do vetor V ficariam na linha de cima e as componentes do vetor U ficariam na linha de baixo. Agora é como calcular a determinante da matriz. A gente pega essas duas primeiras colunas e replica elas aqui. Agora a gente multiplica cruzado, dessa forma. Começando lá no I, depois aqui no J, aqui no K, e depois no sentido contrário. O J, o I e o K. 1 vezes 0 é 0, vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0, vezes J, 0. 1 vezes 1, 1, vezes K, K. 0 vezes 0, 0, vezes K, 0. 1 vezes 1, 1, vezes I, I. 1 vezes 1, 1, vezes J, J. Então é 0 mais I mais J e 0 mais K. O produto vetorial vai ser igual aos valores que estão aqui do lado esquerdo, em vermelho, no caso 0 mais K, KK, menos
os valores do lado direito. 0 mais I mais J. Vai ficar só I mais J. Então fica K menos I menos J. Botando na ordem, menos I menos J mais K. A gente vai ter que, quando chegar nessa parte, soma K com K, I com I, J com J. Como sobrou um de cada, né? Fica assim. Logo, a componente do produto vetorial é menos 1 e 1. O produto vetorial de dois vetores é ortogonal aos dois vetores. Então esse vetor aqui, que é o produto vetorial, o V, ele é ortogonal tanto a U quanto a V. Da mesma maneira que o vetor que a gente calculou, o vetor unitário calculado na questão 6. Então esse vetor aqui, ele é paralelo ao vetor W calculado obtido na resposta 6. E como o vetor W é um vetor unitário, ele é o versor desse vetor aqui, desse produto vetorial. E o gabarito da questão, a resposta da questão, é essa aqui são os componentes do produto vetorial. Usando a regra da mão direita e as propriedades do produto vetorial, indique os vetores UV e UW na figura abaixo. Para aplicar a regra da mão direita, o seu dedo indicador primeiro se alinha ao primeiro vetor. No caso ali, vamos ver a direção do vetor do produto vetorial UV. Então, alinhamos o indicador com o vetor U. Se o indicador está alinhado com o vetor U, está paralelo ao vetor U, o dedo médio tem que estar alinhado com o vetor V, que é o segundo vetor. Então, vai ter que ser assim, né? O indicador é o vetor U e o meu dedo médio é o vetor V. O vetor do produto vetorial, o V, vai ser o meu polegar. O polegar aponta para a direção do produto vetorial. Então é esse vetor aqui, que é o vetor UV. Agora para o vetor UW, a mesma coisa. O dedo indicador aponta para o vetor U e o dedo médio fica alinhado com o vetor W. O polegar vai ser o produto vetorial. No caso para cima, né? A direção dele é para cima. Então vai ser esse vetor aqui, o vetor UW. Encontre a área do triângulo com vértices nos pontos A, B e C. O módulo do produto vetorial entre dois vetores é equivalente à área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Assim sendo, o módulo do produto vetorial AB-AC vai ser igual à área do paralelogramo formado por AB e AC. Vamos imaginar que esses pontos estão formando um triângulo, né? Como diz no enunciado. Então, vamos supor que fosse esse o triângulo. O resultado do módulo do produto vetorial de AB e AC seria a área desse paralelogramo aqui. Dessa forma, a área do triângulo é simplesmente o módulo aqui do produto vetorial dividido por 2. Isso aqui é a área que a gente quer encontrar. Vamos determinar as componentes AB e AC. Coordenada da extremidade menos a coordenada da origem. Segunda coordenada da extremidade menos a segunda coordenada da origem. Terceira coordenada da extremidade menos a terceira coordenada da origem. Então os componentes de AB, menos 3, menos 1 e 2. AC, coordenada da extremidade, menos 3, menos a coordenada da origem, 1. Coordenada da extremidade, menos 1, menos a coordenada da origem, 1. Coordenada da extremidade, 1, menos a coordenada da origem, 1. Componentes de AC, menos 4, menos 2 e 0. Agora fazendo o produto vetorial, AB vezes AC. A gente precisa montar aquela matriz, né? Os vetores unitários e JK, as componentes do primeiro, menos 3, menos 1, 2, e as componentes do terceiro, menos 4, menos 2 e 0. Repete as duas primeiras colunas, I vezes menos 1, menos I vezes 0 vai ficar 0. Menos 4 vezes 2, menos 8, vezes J, menos 8J. Menos 2 vezes menos 3, 6, vezes K, 6K. Menos 4 vezes menos 1, 4, vezes K, 4K. Menos 2 vezes 2, menos 4,
vezes I menos 4I. 0 vezes menos 3, 0 vezes J, 0. Agora a gente calcula os valores aqui à direita em vermelho, menos 8J mais 6K, menos os valores em verde ali à esquerda, 4K menos I, menos 4I, menos 8J mais 6K, menos 4K mais 4I. Somando I com I, J com J, K com K. I só tem o 4I aqui, 4I, J é só o 8J, menos 8J. 6K menos 4K vai ficar mais 2K. Então temos as componentes do produto vetorial. AB vezes AC é igual a 4 menos 8 e 2. A área vai ser o módulo desse vetor dividido por 2. Fazer o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 4 ao quadrado, 16. 8, menos 8 ao quadrado vai ficar 64. 16 mais 64. E 2 ao quadrado vai ficar 4. É a raiz quadrada disso aqui. Raiz de 84. 84 é igual a 4 vezes 21. Tirando para fora da raiz, vai ficar 2 raiz de 21. O módulo do produto vetorial. A área é isso aí dividido por 2. Então 2 raiz de 21 dividido por 2 é a raiz de 21. Então a área do triângulo, com os vértices nos pontos A, B e C, é a raiz de 21. Que é o gabarito da questão.